Eu sou o professor Everton e essa é a primeira aula da série de aulas da disciplina de Dinâmica da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa primeira aula, ela será relativamente breve, porque a gente vai rever alguns conceitos que vocês já devem conhecer, que vocês viram na disciplina de Física 1, que são os conceitos de posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Vamos lá para o quadro? Então, a primeira grandeza que a gente vai ver é a grandeza posição, tá? O que é importante sobre a grandeza posição, que às vezes não é bem claro para as pessoas, que posição é uma grandeza vetorial. Geralmente a gente acha que posição é simplesmente um ponto cartesiano, por exemplo, mas não, veja, o próprio ponto cartesiano ele está em relação a uma origem. Então a tua posição é o vetor que sai lá da origem até o ponto. Então, aqui nós temos um exemplo em uma dimensão, a posição S vai ser da origem até o ponto S. Tá? Então, primeira coisa, para a gente entender tudo, a gente tem que saber que posição é uma grandeza vetorial. Por exemplo, vamos imaginar que você está num local e você quer passar a sua posição para alguém que vai te encontrar. Não basta você dizer simplesmente, olha, eu estou a 5 metros. A pessoa vai dizer assim, tá, mas a 5 metros do quê? Aí você vai dizer assim, não, tem lá um ponto de referência, um mercado, eu estou a 5 metros desse mercado. Mas a pessoa vai dizer, mas a 5 metros para a direita, para a esquerda, para os fundos, para frente do mercado? Então, observe que você tem que dar mais detalhes para essa informação, que é a sua posição, chegar na outra pessoa. Então, isso, se você tem que ficar dando mais detalhes, é porque nós temos uma grandeza vetorial, que só a distância não basta, só a intensidade não basta. Eu tenho que dar uma orientação, onde uma orientação está o sentido e a direção, certo? Então, a grandeza posição é uma grandeza vetorial, que mostra o ponto onde a partícula está em referência a um outro ponto, que pode ser a origem ou pode ser um outro ponto específico, tá bom? Bom, após posição, nós temos a grandeza deslocamento, né? E essa, se já há uma confusão, às vezes, em pensar que posição é escalar, deslocamento há uma maior confusão ainda em pensar que a grandeza deslocamento é escalar. Porque a gente associa o deslocamento ao deslocamento que nós fazemos. Então, eu estou num ponto e eu ando 5 passos numa outra direção. E eu penso, o meu deslocamento são 5 passos. Pronto, então isso é escalar. Eu sei, meu deslocamento são 5 passos. Mas não, a gente tem que pensar que aonde eu vou estar após esse deslocamento? Opa! Então, se eu quero saber aonde eu vou estar após esse deslocamento, eu tenho que informar em qual direção e sentido foram esses 5 passos. Então, a grandeza deslocamento também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque eu conhecendo a minha posição, após esse deslocamento, eu vou conhecer a minha nova posição. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Claro, se nós olharmos matematicamente, como é mostrado aqui nesse retângulo branco, a gente vê que o deslocamento só pode ser vetorial, porque ele vem de uma subtração de duas grandezas vetoriais, uma soma, né, no caso, uma subtração, uma diferença entre duas grandezas vetoriais. Então, por exemplo, mostrado aqui, eu tenho a minha posição S num certo tempo, após o outro tempo, eu vou estar na minha posição S'. Então, a posição S é o vetor representado em preto e a posição S' é o vetor representado em amarelo. O meu deslocamento, o meu vetor deslocamento, será dado pela minha posição final menos a minha posição inicial, certo? Bom, agora, a gente, relembrando o conceito de posição e deslocamento, vem um outro conceito que vocês conhecem. A participação do Darwin vai acontecer em mais aulas, tá? Ele, de certo, está discordando se é vetorial ou escalar, mas depois eu explico melhor para ele, tá? E esse novo conceito é o conceito de velocidade. O que é o conceito de velocidade? É o quanto
rápido, ou qual é o tempo que eu levo para fazer um deslocamento, né? Será que eu vou do ponto S para o ponto S' num tempo muito, muito pequeno? Ou eu vou do S ao ponto S' num ponto muito, muito grande, onde a gente define pequeno e grande em relação a um tempo em relação ao outro? Quem vai me dizer isso é a grandeza chamada velocidade, tá? Então, se uma partícula se move um deslocamento dado por ΔS em um intervalo de tempo dado por ΔT, a velocidade, prestem atenção, não é a velocidade da partícula, é a velocidade média da partícula durante esse intervalo de tempo, vai ser dado por essa equação que está no retângulo preto aqui. Ou seja, é o teu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Observem que este é o conceito de velocidade média. Por quê? Porque eu posso iniciar este movimento, esse movimento de um ponto em direção a outro ponto, uma posição em direção a outra posição, eu posso iniciar esse movimento bem com uma velocidade muito, muito pequena. E aí depois eu posso ter uma velocidade muito, muito grande, onde esse muito pequeno e muito grande é um em relação ao outro, né? E aí no final, qual que é a minha velocidade de um ponto ao outro? Olha, se eu pegar a diferença do deslocamento e dividir pelo tempo, eu vou ter uma velocidade média. E como a gente pode, agora partindo da velocidade média, ter a velocidade instantânea? Ou seja, se eu tiver lá um radar que o pessoal usa para detectar velocidades, qual é a velocidade que está mostrando no radar? Ele não está mostrando uma velocidade média, está mostrando a velocidade instantânea, ou quase que instantânea, né? Então, um dos passos é levar esse intervalo de tempo para quase zero, né? Eu tender ele a zero. Ué, o que eu estou fazendo quando eu estou tendendo esse intervalo de tempo a zero? Eu estou tirando o limite aonde que o meu tempo vai tender a zero, representado aqui nesse retângulo rosa. Então, quando a gente faz a nossa velocidade, que nós vamos só representar como um V minúsculo, é a velocidade agora instantânea. Quando eu falo V, é a velocidade que tem naquele momento. Quando eu falo V médio, é a velocidade média que você teve no intervalo maior de tempo, tá? Então, quando a gente aplica o limite quando o ΔT tende a zero, nós vamos chegar nessa equação aqui no retângulo preto, que diz que a velocidade vai ser a variação da posição no tempo, né? Então, vejam, se nós considerarmos uma relação ali de uma velocidade rápida, quer dizer que eu mudei a minha posição num pequeno intervalo de tempo. Se eu tiver uma velocidade alta, olha, eu mudei essa mesma posição no maior intervalo de tempo, né? Então, a variação da posição no tempo, de maneira infinitesimal, nos dá a velocidade instantânea. Bom, uma outra velocidade que é importante a gente falar, que é a velocidade média escalar, tá? A velocidade escalar média, aqui no retângulo rosa, que ela é definida, veja, que a gente não tem mais uma variação da posição, nós temos um ST, onde que esse ST representa a trajetória percorrida pela partícula. Então, a velocidade escalar média, ele não está dizendo o deslocamento dividido pelo ΔT, e sim a trajetória toda. Porque vocês lembram, como o deslocamento é algo vetorial, vamos imaginar que o clássico pista de atletismo, né? Aquela pista oval. E aí você tem uma pessoa, e essa pessoa vai correr em torno dessa pista, tá? Então ela sai de um ponto A, e ela, quando chega novamente no ponto A, quando ela deu a volta nessa pista, que tem 1 quilômetro, mais ou menos, né? Essa nossa pista, 1 quilômetro de perímetro, né? Ela percorreu uma trajetória de 1 quilômetro. Quando ela volta no ponto a pessoa que está junto com ela trava o cronômetro e diz: olha, eu vou calcular a tua velocidade média, e a sua velocidade média aqui, calculando para cima e para baixo, dá zero. Olha, eu acho que a pessoa que está ali, cansada por ter corrido tudo que podia, ouvir que a velocidade é zero, ela pode ficar muito revoltada, né? E ficar com razão, né? Como assim a minha velocidade é zero? Mas, se essa pessoa entende um pouquinho de física, ele diz: não, desculpa, eu perguntei errado. Eu quero saber qual a minha velocidade escalar média.
Opa, aí nós temos que recalcular. Por quê? Porque quando você pergunta qual é a minha velocidade média, nós estamos falando da variação da posição. Qual era a posição que ela saiu? Saiu lá do ponto A. Qual era a posição final que ela chegou? No ponto A. Quanto que dá a variação da posição? Zero. Zero dividido pelo tempo que ela levou, velocidade média, zero. Agora, quando você fala de velocidade escalar média, você não quer mais o vetor posição inicial e posição final. Você quer saber qual é a trajetória total que você fez dividido pelo tempo. E aí você vai lá pegar o perímetro, né? Vai pegar o GPS lá, a trajetória que essa pessoa fez, e aí divide pelo tempo. Então é importante também saber, estar claro qual é a diferença de velocidade média e velocidade escalar média. Tá bom? Bom, falando em corrida, quando a gente larga numa corrida, qual é a velocidade que a gente tem quando a gente inicialmente larga? É zero. E nós vamos mudando essa velocidade no tempo, não vamos? Quem é responsável por essa mudança de velocidade no tempo? É a aceleração. Dessa mesma ideia que nós temos, a aceleração média, representada aqui no retângulo amarelo, ela é dada pela variação da tua velocidade, a variação no tempo. Então, se eu tiver um certo intervalo onde eu tenho a velocidade que eu tenho agora e a velocidade que eu tenho uma hora depois, eu pego essa velocidade que eu tenho agora, a velocidade que eu tenho daqui uma hora depois, diminuo da velocidade que eu tenho agora, e pego esse tempo dividido por uma hora, eu tenho uma aceleração média. Isso, veja, que é uma aceleração média. Pode ser que eu tive uma grande aceleração no começo, fiquei com uma velocidade constante por um grande período, daí tive uma aceleração negativa, né, uma desaceleração, e agora tem uma aceleração única média, certo? Então, muitas vezes não é o que nos interessa. Nos interessa qual é a aceleração que eu estou tendo no momento. Né? Você vê lá a Fórmula 1, quando mostra lá a aceleração que o piloto está sujeito ali, né? Você quer saber naquele momento, você não quer saber a aceleração média, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez antes, este intervalo de tempo, a gente vai tender ele a zero. Quando a gente tende ele a zero, nós vamos ter o quê? Que a aceleração é a variação da velocidade no tempo, da função velocidade no tempo, e aí esta aceleração representada no retângulo branco é a nossa aceleração instantânea, certo? Bom, para fins de a gente definir algumas equações, vamos considerar em uma dimensão. Então, quando a gente tem uma dimensão, reparem que eu já não tenho mais os símbolos vetoriais em cima de velocidade, em cima do meu delta ds, né, em cima de aceleração. Por quê? Porque quando a gente leva para uma única equação, a gente consegue contornar a característica vetorial através de quem? Através do sinal menos. Né? Então, o que a gente vai ter? Como a gente só tem um único eixo, vamos tentar fazer um pouco mais reto esse eixo aqui, né? Eu tenho só um único eixo, eu coloco uma origem. E aí, baseado nessa origem, eu vou ter um sistema que eu posso dizer assim, olha, nesse sentido aqui é mais. Então, se eu tenho toda a posição que está para o lado de cá, ela vai ser positiva. Toda a posição que está para o lado de cá vai ser negativa. Então, eu digo assim, olha, eu estou na posição menos 5 metros. Então, eu estou aqui. Se cada quadrado desse aqui tem 1 metro, eu vou estar lá 1, 2, 3, 4, lá 5, eu estou por aqui. Ah, se eu estou na posição mais 5 metros, então vejam que apesar que a gente tira a característica vetorial, continua sendo posição diferente de distância. Porque se eu estiver na posição mais 5 metros ou menos 5 metros, eu estou em lugares diferentes. Porém, da origem eu estou à mesma distância, certo? Então a gente pode tirar essa característica vetorial dos nossos termos e vamos usar somente de maneira algébrica, a gente vai usar de maneira escalar, onde que o menos ele faz essa compensação e a gente consegue entender. Isso que é importante, a gente precisa entender a informação, tá? Então, primeiro de tudo, a nossa aceleração, a gente já viu aqui, né, vai ser dv dt, e se nós quisermos escrever a aceleração em função da posição, nós conseguimos. Por quê? Se a velocidade é ds dt, a aceleração é a derivada da velocidade do tempo, então a aceleração
ela pode ser escrita como a segunda derivada da posição no tempo, certo? Às vezes também é conveniente a gente escrever a nossa aceleração de uma maneira diferente, que é o quê? Lembrar que a aceleração, como está escrito ali em cima, dv dt, e agora eu faço um truque matemático aqui, eu venho aqui ds, certo? Bom, eu reescrevo de maneira um pouquinho diferente, então nós vamos escrever dv ds dt. De maneira simples, nós trocamos esses dois coeficientes, que valeria se nós fizéssemos só uma relação, se a gente estivesse trabalhando com números e não com operadores. A gente sabe que, na verdade, este termo aqui, o dt, isso aqui é um operador que está operando a função v. Mas veja, aqui a gente fez de maneira simplificada, mas se a gente for rigoroso matematicamente, a gente também consegue chegar nesta relação aqui, tá certo? Então, olhando essa nossa relação, a aceleração ela pode ser escrita como quem que é ds dt? ds dt é o nosso v. Então, a gente pode escrever a nossa aceleração como sendo v dv ds. E aqui nós podemos ter algumas situações. Por exemplo, eu tenho a função aceleração e ela varia com a posição. Eu tenho como a função aceleração varia com a posição, então eu vou escrever aqui a ds v dv. E aí eu consigo resolver integrando esses dois lados, porque a aceleração está em função do s. Então vamos colocar aqui, né? Quando a gente tem uma aceleração em função de s. Se minha aceleração está escrita em função de v, então o melhor é o que a gente escreveu o quê? ds vai ser igual a v sobre a dv. Né? Porque como a minha aceleração está escrita, a minha função aceleração é escrita em função de v, aqui eu consigo resolver. Tá certo? Então são os jeitos que a gente tem para escrever a aceleração. E observem que essa aceleração ela pode ser sempre em função de v, função de s. E agora o que a gente vai ver? Quando que a nossa aceleração ela é constante, a gente consegue simplificar um pouco essas equações. E a gente vai resolver agora, e vocês vão ver que chegam naquelas equações que vocês conhecem e que vocês conheceram antes da universidade. Vocês já conheceram no ensino médio, tá? E o legal é a gente ver da onde vem, né? De repente vocês lembram lá em Física 1, mas geralmente Física 1 vocês, quando é visto esse conteúdo, você ainda não viu derivada, não viu integral, então a gente acaba aceitando as equações. E o legal aqui não, a gente vai ver da onde vem essas equações, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro caso, esse Czinho aqui que eu estou sinalizando subscrito no A, quer dizer que a aceleração é constante, tá? Então vamos colocar aqui Czinho, aceleração constante. Bom, se minha aceleração é constante, eu posso fazer assim, ó, AC dt vai ser igual a dv. Vamos integrar da onde até onde? Vamos pegar aqui. Vamos integrar de um tempo igual a zero até um tempo t. E aqui nós vamos dizer assim, olha, lá no tempo igual a zero, eu tinha a velocidade v0, e lá no tempo t eu vou ter a velocidade v. O que nós vamos ter? A aceleração constante vezes t. Essa aceleração ela pode sair, ela sai da integral porque ela é constante, então fica somente t. Isso aqui vai ser igual, não tem ninguém, v menos v0, e nós chegamos na equação, passando o v0 para esse lado aqui, que a velocidade, que ela vai dar a velocidade que você tinha lá no ponto zero, mais a aceleração vezes o tempo. Opa, Everton, eu tenho aqui uma aceleração que ela depende do tempo e eu quero saber a minha velocidade. Basta eu jogar aqui e multiplicar os tempos? Não, vai dar errado. Por quê? Porque essa integral aqui, você não vai poder tirar a tua aceleração. Então, você vai ter que botar a tua aceleração dependente do tempo aqui e integrar.
certo? Bom, essa equação aqui vocês lembram, vocês viram lá no ensino médio já também. Bom, uma outra relação que nós temos, que a gente aqui, ó, que V é ds dt, certo? Então, se V é ds dt, nós podemos reescrever aqui, então, que V dt é igual a ds. Mas quem que é V escrito em relação à tua aceleração constante? Está aqui. Então, nós temos V0 mais ACT dt igual a ds. O que a gente faz? Integramos. Vamos integrar de novo de 0 até t. Então, quando eu integro aqui de 0 até t, então lá quando o tempo é 0, eu digo, olha, eu estou na posição S0 até S. Vejam, a integral da soma é a soma das integrais. Então, vamos até fazer uma vez aqui rapidinho, né? Então, vai ter V0t mais, V0 dt, desculpem, mais ACT dt, de 0 até t. Tudo isso, essa integral já vamos resolver, né? Vai ser S menos S0. Vejam, essa integral aqui, o V0 ele é constante, a velocidade inicial que eu tinha, então vai ficar V0t. Essa aqui eu posso tirar a aceleração, porque ela é constante, e aqui fica o nosso t quadrado sobre 2 igual a S menos S0. Só finalizando, para ficar naquele formato que vocês conhecem, então vamos ter S, que é a posição final, vai ser a posição inicial, mais V0t, mais 1/2 de ACT quadrado. Né? Então você encontra a tua posição final. Repare só uma questão. Diz assim, ô Everton, eu tenho aceleração no tempo. Então, ao invés, eu posso jogar essa aceleração no tempo aqui, ó, e aí eu já resolvo a integral, e aí dá certo, porque eu não tirei a aceleração da integral. Vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque você tirou a aceleração da integral lá quando você chegou na definição aqui. Então, cuidado, tá? Cuidado. Tanto esta equação aqui, quanto esta equação em rosa aqui, só vale para quando a aceleração ela é constante, tá? Por fim, nós podemos, aqui nessa nossa última relação, o que nós temos? A aceleração constante, né? É aquela relação que a gente chegou lá em cima, só lembrando aqui, né? A ds é v dv. Então, quando a gente chega que a aceleração é constante, então a gente pode tirar ela da integral. A integral de um S0 até um S ds vai ser a integral de um V0 V dv. Quando a gente resolve, o que nós vamos ter? A aceleração constante, S menos S0, vai ser igual. Qual a integral de V dv? Vai ser V quadrado sobre 2 de V0 até V. Resolvendo, vamos ter a aceleração. Aqui já podemos escrever ΔS, pode ser, né? ΔS igual a 1/2 que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E aí, multiplicando os dois lados por 2 e jogando V0 para lá, nós chegamos que V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes AC delta S. Né? Aquela equação famosa, equação de Torricelli, vocês também viram no ensino médio. Né? Então, a gente tem resoluções simples, mas qual que é o legal? O legal é que lá no ensino médio, até às vezes em Física 1, por não conhecer, ainda não ter familiaridade com integral e derivada, meio que a gente tem que aceitar essas equações para aceleração constante, né? Como se elas com um passe de mágica, alguém disse assim, então é isso, e bota ali, né? E não é. Então é legal que a gente pega lá o conceito da velocidade, se é a variação da posição no tempo, a gente pega o conceito da aceleração, se é a variação da velocidade no tempo, e consegue chegar nessas equações, certo? Bom,
se a aceleração ela não for constante no tempo, a gente tem que resolver as integrais. Quer dizer, o passo é quase o mesmo, né? O que acontece? Vamos lá. Eu só não poderia tirar essa aceleração, eu teria que resolver a integral conhecendo a dependência da aceleração na posição, e a mesma coisa, né? Aqui já está pronto, né? Se a gente conhecer a função, ela já está integrada. Tudo bem? Porque está em função de v. Então agora, para a gente finalizar, vamos ver 3 exemplos e a gente finaliza essa primeira aula, tá? Então, os exemplos são 3 exemplos, 3 problemas que foram tirados do Hibbeler, 12ª edição, tá? Então, o primeiro nos diz o seguinte. Eu estou com o branco, né? Vamos pegar outra cor para a gente poder riscar ali. Então, um carro, mostrado na figura abaixo, aqui, né? Óbvio, move-se em linha reta, isso é muito bom, de tal maneira que a velocidade é definida pela seguinte equação. Então, veja, ele está dizendo que a velocidade dele está mudando no tempo desta forma aqui. T está em segundo, então ele quer saber, vamos lá, a posição num tempo igual a 3 segundos. E depois ele quer saber qual é a aceleração que o teu automóvel tem depois de 3 segundos. Bom, primeiro, se ele quer a posição no tempo, a gente já lembra do conceito. Velocidade é ds dt. Opa, nós conhecemos a função velocidade, não conhecemos? Conhecemos. Está lá. Então, 0,9 t quadrado mais 0,6t vai ser igual ds dt. Opa, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, só mudar de cor, para não ficar muito misturadas as cores, né, ali. Então, o que nós vamos pegar? Vamos pegar este termo aqui, 0,9, todo mundo que tem dependência no tempo, nós vamos deixar deste lado aqui, 0,56t dt igual a ds, certo? Opa, aqui tem um erro, que é t, né? Então, nós vamos agora, vamos fazer o quê? Vamos integrar de quanto? De t igual a 0 até t igual a 3 segundos. E o nosso S, nós vamos lá de S0 igual a 0, porque ele parte da origem, né? Ele quer saber a posição S, então ele diz que ele parte da origem até o nosso S. Deixando esse aqui primeiro, então a gente já vai ter S, vai ser igual, vamos lá, 0,9, né? Lembrando, a integral da soma é a soma das integrais, então eu vou fazer um passo mais rápido da integral, mas depois vocês testam em casa, né? Vai ser 0,9 t ao cubo sobre 3 mais 0,6 t quadrado sobre 2, aonde que o nosso t ele varia de t igual a 0 até t igual a 3 segundos. Resolvendo o nosso S, substituindo os valores, né? A gente pode aqui dá 0,3, aqui dá 0,3, né? Vamos lá. Como é 0, tudo fica 0, então 3 ao cubo é 27, t quadrado é 9, né? Então nós vamos ter f vai ser igual a 0,3, porque é igual para os dois, 27, que é 3 ao cubo, mais 9, certo? Então, o nosso S, isto aqui vai dar 36, 36 dividido por 10 dá 3,6 vezes 3, aqui dá 18, vai 9, 10,8 metros, né? Ou seja, o nosso carro vai estar a 10,8 metros em relação ao ponto que ele saiu, a origem que ele saiu, tá certo?
Então, veja, quando a gente está numa dimensão só, a gente não escreveu de maneira vetorial, a gente escreveu de maneira escalar, e o nosso mais é nesse sentido aqui, então quer dizer que ele está, para quem está olhando para o quadro, 10,8 metros à direita em relação à origem. Agora, a próxima pergunta é: qual é a aceleração que ele tem no tempo de 3 segundos? Bom, a aceleração ela é dada, né, a própria definição da aceleração, então vou colocar aqui uma letra B, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Como nós temos já a velocidade dando, a equação da velocidade já é dada no tempo, fica relativamente fácil, basta a gente fazer essa derivada aqui. Então, a derivada vai ficar 1,8 t mais 0,6, logo, a aceleração num tempo igual a 3 segundos vai ser igual a 3 vezes 24, dá 8,4, dá 4,4, né? É isso? 5,4, porque é 2, 5,4 mais 0,6, 6,0 metros por segundo ao quadrado. Né? Essa é a aceleração que ele vai ter depois de um tempo de 3 segundos. Aqui a gente pode até reescrever, então vamos reescrever aqui, está tudo certo, tá? Só vou passar isso aqui para cá. Vamos fazer aqui, né, que é um S no tempo igual a... Ficou pouco. É um S no tempo igual a 3 segundos. Né? Então, só para ficar claro que é este o valor aqui. Né? Qual é a posição que o carro vai ter depois de um tempo de 3 segundos e qual é a aceleração que ele vai ter depois de um tempo de 3 segundos. Tudo bem? Então, vamos para mais um exercício. Então, vamos lá. Um pequeno projétil é disparado verticalmente para baixo em um meio fluido com velocidade inicial de 60 metros por segundo. Devido à resistência de arrasto do fluido, o projétil experimenta uma aceleração de menos 0,4 v², onde v é dada em metros por segundo. Determina a velocidade do projétil e a posição após ele ser disparado. Desculpe. Então ele quer saber qual é a velocidade no tempo igual a 4 segundos e qual vai ser a posição que o objeto vai ter no tempo igual a 4 segundos. Primeiro, observem que o nosso objeto está seguindo este caminho aqui, certo? E nós poderíamos considerar esse caminho sendo positivo. Eu vou considerar que nessa direção é negativo. Por quê? Porque ele já está dizendo que a aceleração... Ele está dizendo que a aceleração é negativa. Não, eu vou considerar esse caminho aqui. Tá? Vamos pensar aqui. Eu vou considerar este caminho sendo, nesse sentido, eu vou colocar sendo positivo. Por que eu estou colocando esse sentido para baixo aqui, né, para dentro da água positivo? Porque a aceleração, ele está me dizendo que é uma aceleração devido à força de arrasto, ou seja, uma aceleração que ela está fazendo com que ele diminua a sua velocidade. Então ele está dizendo que a aceleração ela é negativa, então quer dizer que a aceleração ela está nesse sentido aqui, certo? Então, por isso que eu vou fazer aqui positivo. Então, qual que é a velocidade inicial do projétil? A velocidade inicial do projétil é de 60 metros por segundo, certo? Então, vamos lá. Nós temos a equação da aceleração em relação à velocidade. Então, a gente lembra lá onde a gente falou lá no começo da relação,
da aceleração com a velocidade, a gente chegou assim, né? Que a aceleração é dv dt. A gente pode escrever isso aqui sendo a aceleração dv ds, ds dt, aonde que isso aqui é o nosso v. Então a gente pode escrever como sendo ds é igual a v sobre a dv, né? Observe que eu optei por deixar o a junto com o v e o dv, por quê? Porque eu tenho que a ter uma dependência com v. E aí fica muito mais fácil a gente resolver, certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente vai usar essa equação aqui, a gente vai estar em função do nosso S, então a gente vai ter que saber qual que vai ser o nosso V, né? Então, a gente, no tempo de 4 segundos, então, vamos guardar essa equação aqui e vamos utilizar também a equação que a aceleração é dv dt, ou seja, a aceleração ela depende da velocidade. Então vamos só aumentar. Opa, não era essa a ideia. Desculpem, voltamos para cá. Vamos aumentar, é isso. É aqui. Vamos aumentar. Então a gente vai ter que dt é dada por 1 sobre a dv. Logo, nós vamos integrar aqui de quanto? De 0, né, do tempo igual a 0, até quanto que a gente quer? Até 4 segundos. E aqui nós vamos integrar de quanto? De quanto que ele parte? De 60 metros por segundo até v. Vejam, aqui nós vamos ter t menos 0. E do outro lado nós vamos ter de 60 até v. Quanto que vale a nossa aceleração? Menos 0,4 v na menos 3, certo? Opa, não, é errado. 0,4, então vamos fazer tudo certinho, só o inverso de tudo, para não ter erro, né? Então isso aqui vai ser 1 sobre 0,4 v ao cubo dv, certo? Agora sim. Vamos ganhar mais um espaço. Então nós vamos ter que 4, que é aqui 4 segundos, né? Aqui faltou, de 0 até 4. Até podemos, só para ficar mais certinho matematicamente falando, né? Então 4, o que nós temos? Menos 1 sobre 0,4. Observem que esse daqui é v na menos 3, elevado na menos 3, certo? Então, quando a gente deriva, vai cair um menos 2 aqui, e aí nós vamos ter um v na menos 2, não é isso? De 60 até v. Por quê? Porque quando eu derivo esse v aqui, cai o menos 2 e aqui fica menos 3, certo? Então aqui esse menos com esse aqui. Então nós vamos ter 4 igual a 1 sobre 0,8, que multiplica v, podemos fazer 1 sobre, então, né? 1 sobre v ao quadrado menos 1 sobre 60 ao quadrado,
Quando a gente faz este valor aqui, nós vamos ter 3,2, né, igual a 1 sobre V ao quadrado menos 1 sobre 60 ao quadrado. Vamos ver aqui. 1 dividido por 60 ao quadrado vai dar... Eu vou deixar para dar a resposta toda completa, então eu vou deixar aqui 60 ao quadrado, porque dá um número muito pequenininho. E para a gente finalizar, 1 sobre o V ao quadrado vai ser igual a 3,2 mais 1 dividido por 60 ao quadrado, que vai dar 3,2. Eu vou fazer o inverso disso. Dá o 0,31 e tiro a raiz, que vai dar uma velocidade de mais ou menos, porque eu estou tirando a raiz, de 0,559 metros por segundo. Então, observem que agora, matematicamente, é essa a resposta que a gente tem, né? 0,559 metros por segundo. Agora, fisicamente, eu tenho só uma resposta. E qual vai ser a resposta? A resposta ela vai ser dada como essa aceleração. É uma aceleração que só está, a função é frear, desacelerar, tirar velocidade. A hora que a bala parar na água, ela parou, a aceleração para de agir. Então, a única solução é ser no sentido que ela estava inicial. A gente considerou no sentido de entrar dentro da água ser positivo, então a nossa velocidade aqui, ela vai ser, a resposta, ser mais 0,559 metros por segundo. Para não deixar dúvida, a gente bota a direção da velocidade aqui, né? Ela vai ter essa... Ela diminuiu bastante a velocidade, né? Ela estava inicialmente com 60 metros por segundo. Bom, agora a pergunta é: qual vai ser a posição que a bala vai estar? Vejam, a posição que a bala vai estar, agora é só nós jogarmos, integrarmos a velocidade de 60 até aquele valor nessa equação aqui, né? Então, vamos resolver e a gente volta só mais um exercício. Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos que ds é dada por v por a. Quanto que vale lá? Menos 0,4 v ao cubo, certo? dv. É o que nós temos naquela equação lá em cima. Bom, nós vamos integrar de quanto a quanto? Da posição 0 até a posição s, ds. Aqui, aqui fica 2. Então, nós vamos ter a integral de quanto? De 60 até 0,559, tudo em metros por segundo, né? Metros por segundo, metros por segundo, de 1 sobre 0,4, menos aqui, v ao quadrado dv. Bom, vejam, quando a gente vai resolver agora, aqui a gente só vou jogar esse último para lá, então nós vamos ter o nosso S, a posição S, vai ser dada por menos 1 sobre 0,4. A integral, veja, isso aqui é V na menos 2. Então, quem vai cair aqui vai ser 1 sobre, vai cair um menos 1, certo? E aqui vai ficar V. Por quê? Porque quando eu derivo aqui, opa, fica o V na menos 1, né? Quando eu derivo aqui, cai o menos 1 e aqui fica menos 2, certo? Da onde? De 60 até 0,559 metros por segundo. Observe este sinal aqui mais com esse,
Então, a nossa posição vai ser 1 sobre 0,4, que multiplica 1 sobre 0,559 menos 1 sobre 60. Resolvendo isso daqui, vamos lá, pegar a calculadora aqui. Então, 1 dividido por 0,559 menos 1 dividido por 60. Tudo isso vai ser, tudo isso vezes 1 dividido por 0,4. E nós vamos ter uma posição S de 4,43 metros. Então, a bala, depois, vamos só conferir aqui, 4,43, isso aí. Então, o que nós temos aqui? Que esta bala aqui, que entrou na água com uma velocidade de 60 metros por segundo, ela entrou na água aqui, ó, uma velocidade de 60 metros por segundo, depois de 4 segundos, ela vai estar quase parando, ela vai estar com uma velocidade de 0,55 metros por segundo, e ela vai estar a uma distância da superfície de 4 metros. Fechou? Então tá bom. Então agora, o nosso último problema, ele trata um pouquinho sobre o que nós falamos lá, sobre a diferença de trajetória e deslocamento. Tá certo? Então vamos lá. Para finalizar, uma partícula move-se ao longo de uma trajetória horizontal com uma velocidade de v dada por 3t ao quadrado menos 6t, onde t é o tempo em segundos. Se ela está localizada inicialmente na origem, determine a distância percorrida após 3,5 segundos. A velocidade média, a gente quer o S. Vamos só apagar aqui porque a gente quer o S num tempo de 3,5 segundos. Não, ele não quer o S. Ele quer a distância percorrida. Então, ele quer a distância da trajetória. Ele não quer a posição, ele quer a distância percorrida depois de um tempo de 3,5 segundos. Ele quer qual é a velocidade média. E ele quer qual é a velocidade escalar média. Certo? Qual a diferença? Aqui vai ser a posição final menos a posição inicial. Aqui vai ser toda a distância percorrida, a trajetória. Tá? Então, parece um problema super simples, uma vez que a gente sabe que V é ds dt. Então, a gente está perguntando posições, temos a função V em função do tempo, parece relativamente simples. Mas a questão que temos que prestar bastante atenção, que a nossa equação V, 3t² menos 6t, ela tem uma particularidade. Qual é essa particularidade dela? Observe que nós temos um sinal de menos aqui, certo? Observe que este valor aqui, o coeficiente aqui, é maior que este valor aqui, mas este expoente aqui é maior que esse expoente aqui. Por que tudo isso? Reparem que, no tempo zero, qual é a velocidade da nossa partícula? Quando t é zero, Então, v no tempo igual a zero, vai ser quanto? Zero. A partir do momento que o tempo começa a andar, esse termo aqui, ele é maior que esse aqui, inicialmente. Porém, depois de um certo tempo, que a gente não sabe qual, esse termo aqui, devido ao quadrado, começa a se sobressair em relação a esse. Ou seja, ele começa a mudar sua velocidade. Então, reparem que, se nós pegarmos a nossa origem aqui, botarmos um eixo aqui, a nossa partícula, ela começa com uma velocidade para cá. Ela começa com uma velocidade negativa.
Vai chegar um momento que esse termo t quadrado vai compensar o 3 por ser menor que o 6, que essa partícula vai acontecer o quê? Ela vai parar. Né? Vou chamar o 2. E aí, depois disso, ela vira e começa a ter uma velocidade no sentido positivo. Entenderam qual que é a jogada aqui? Então, antes de tudo, nós temos que saber quanto tempo leva para a nossa partícula inverter a direção da velocidade, certo? Então, o que nós vamos descobrir? Primeiro, nós temos que saber quanto que tempo leva para a partícula inverter a velocidade. Quando que a partícula inverte a velocidade? Imagina você, quando você está andando numa direção e daí depois você vai andar de costas, qual é o momento que a tua velocidade que você começa a andar de costas? Você diz assim, ó, eu vou andar para frente e em um momento eu vou andar para trás. Mas veja, para você começar a andar para trás, você tem que parar de andar para frente. Ou seja, você tem que chegar na velocidade igual a zero. Então você vai diminuindo a velocidade, você para e começa a andar para trás. Tá? Então, o que nós temos que descobrir? Quanto tempo leva para esse movimento. Então, eu quero saber quanto tempo leva para V ser igual a zero, novamente, porque parte de zero. Né? Então, é simples. Então, nós vamos ter lá V igual a zero, a nossa equação, nós vamos ter 3t quadrado menos 6t igual a zero. Este cancela com esse. Então, quando o tempo for igual a 2 segundos, eu sei que a minha velocidade é igual a zero, certo? Então, no tempo de 2 segundos, a minha velocidade é igual a zero. Tudo bem? Então, fechou essa parte, né? Então, descobrimos que esse tempo é igual a zero. Mas a gente quer saber qual é a trajetória. Opa. Então, agora vamos guardar esta informação e vamos ver a nossa equação da trajetória. Como o nosso V é dado por 3t quadrado menos 6t, então, e o nosso V é dado por ds dt, então o nosso S vai ser igual a integral de zero, nós vamos colocar aqui de zero até t, porque eu vou de maneira genérica, 3t quadrado menos 6t dt. Observe que esse nosso S vai dar a integral da soma é a soma das integrais, então isso aqui vai cair um 3, então vai ser 9t ao cubo menos... opa, 9 não, né? Desculpe. Já está o 3 aí, né? Seria 3 sobre 3, então fica só t ao cubo menos, aqui vai cair quem? Vai cair um 2, então aqui fica 3. Então fica 3t ao quadrado de 0 a t. Então, quando a gente resolve agora aqui, então nós temos que a função S ela é dada por t ao cubo menos 3t quadrado. A pergunta lá inicial, ela dizia o seguinte: qual é a distância percorrida depois de 3,5 segundos? Se nós jogarmos aqui, esse tempo aqui, se nós jogarmos t igual a 3,5 segundos, nós não vamos encontrar a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Nós vamos encontrar o quê? A posição da partícula depois desse intervalo de tempo. Certo? Então, podemos até fazer isso. Então, vamos fazer. Né? Então, a gente diz, ó, S no tempo de 3,5 segundos. Quanto que vai ser? Vai ser 3,5 ao cubo, vou bater aqui na calculadora, 3,5
ao cubo menos 3 vezes 3,5 ao quadrado. Isto aqui vai dar 6,125. Certo? Ou seja, depois de 3,5 segundos, não gostei dessa linha aqui, vou até mudar a cor. Depois de 3,5 segundos, a partícula ela vai se encontrar na posição 6,125 metros. Quer dizer que ela andou 6,125 metros? Não, ela andou mais. Porque reparem que ela começa andando para o lado do eixo negativo. E aí depois ela volta tudo que ela andou e ela anda mais 6,125 metros para o lado positivo. Então a trajetória, a distância total, a gente tem que adicionar esses valores que foi para um lado e para o outro, tá? Como a gente faz isso? Nós temos que descobrir qual é a posição S quando o tempo é igual a 2 segundos. Por quê? Porque é o tempo que levou para a partícula parar novamente. Então a posição que vai estar vai ser T2 ao cubo, 8, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então reparem que no tempo igual a 2 segundos, a partícula ela vai estar na posição menos 4 metros. E agora a pergunta é: qual é a distância percorrida pela partícula? Então reparem que, se nós tivermos o nosso eixo aqui, não, vamos fazer um eixo reto. Não vou fazer assim. Tá? Vou pegar só rapidinho aqui para a gente entender bem e não ficar dúvida, finalizar certinho. Então vamos pegar o nosso eixo aqui, tá? E aí o que acontece? Pegamos esse eixo, botamos lá na origem. Vamos botar aqui a origem. A origem. Quer dizer que depois de 2 segundos, a partícula vai estar aqui. Né? O intervalo de tempo que se passou aqui até aqui foram 2 segundos. Aqui ela vai estar com velocidade igual a 0. Qual é esta posição dela aqui? Metros. E a gente sabe que depois de um tempo de 3,5 segundos, ela vai estar aqui assim, né? Essa posição aqui é a 6,125 metros. E o tempo que se passou até aqui vai ser 3,5 segundos. Certo? Então, repare, quanto que ela andou? A partícula ela andou tudo isso aqui nesse sentido, voltou até aqui e andou mais esse tudo aqui. Então, quanto que é a distância percorrida pela partícula? 4 da ida, mais 4 da volta, mais 6,125. Logo, a distância percorrida vai ser 8 mais 6,125, que vai dar 14,125 metros. Certo? Veja, e para a gente finalizar, o que nós temos? Nós temos que a velocidade média, quanto que vai ser a velocidade média? A velocidade média, ela diz o deslocamento pelo tempo. Então vai ser 6,125, porque esse é o deslocamento. Para quem só viu o início e o fim, diz, olha, você só andou 6,5 para frente, mas não viu todos os 8 que foi para 4 para ir, 4 para voltar. Então vai ser 6,125 dividido por 3,5, e a velocidade média vai ser 6,125 dividido por 3,5, 1,75
metros por segundo. E a velocidade escalar média, aí sim, é a distância total, 14,125 dividido por 3,5. E aí a velocidade escalar média vai ser 14,125 dividido por 3,5. 4. Opa. Travou aqui. 4,035 metros por segundo. Certo? E é isso, né? Então, gente, então finaliza agora a nossa primeira aula e observe que, em termos de conceito, a aula foi relativamente rápida. O que acaba tomando um pouquinho mais de tempo é a resolução de problemas, tá? Então, eu sugiro que vocês revisem os problemas, dão uma olhada, tentam entender qual é o conceito atrás. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? E aí a nossa próxima aula, a gente vai continuar tratando esses temas, mas é como obter essas informações de velocidade, aceleração, deslocamento, posição, através dos gráficos, né? Então a gente tem um gráfico de V por T e etc, vários, né, X por Y ali, que a gente vai variando e a gente vai ter como obter informação desses gráficos, tá? Então até a próxima aula, um abraço.